lembrando a vocês que agora nós temos esse projeto de oferecer um curso que Tati, Bernardi e eu demos na Escrevedeira originalmente e que agora vai adquirir um outro formato, produzido pela equipe aí do Bully, e que vai estar à disposição de vocês durante um mês, para que vocês possam adquirir. Então chama-se Narcisistas Graças a Zeus. Então a gente vai passar pelo tema do narcisismo na literatura. São assim conversas, mas também apresentação de conceitos, e queria convidar todos vocês para essa aventura, né? Primeiro curso que a gente faz. Então é isso aí, gente. Narcisistas graças a Zeus. Vamos começar lá com o mito de Narciso, Ovídio, na Grécia Antiga, e vamos chegar até Conceição Evaristo. Além desses dois, a gente vai passar pelo Edouard Louis, a gente vai passar pela Annie Ernaux. Vamos ver assim algumas perspectivas, né, que vão permitindo a gente apresentar melhor e discutir um pouco mais qualificadamente o que vem se chamando aí de narcisismo, né, essas acusações. Você é narcísico, eu não sou, pai narcísico, mas isso aí. Vamos tentar subir um pouquinho a reta. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta tripla. A Lara pergunta: Christian, fala sobre o bullying, por favor. Gerry Adriano, querido Gerry, um dos sócios fundadores aqui do canal, dos assistentes mais antigos, né? Querido Dunker, poderia falar do bullying? Eu sou professor de ensino fundamental e toda vez que você evoca o bullying, nosso querido produtor aqui do canal YouTube, eu associo com o bullying. Agora está posta a pergunta, hein? Um abraço. E também a pergunta do Thales Vieira: professor, por favor, fale sobre o bullying. Acho que é uma ocasião aí legal para a gente pegar esse tema, uma vez que o presidente Lula acabou de sancionar uma lei que estabelece então punições claras para aqueles que cometem bullying nas escolas, né? Mas punições ainda mais pesadas para quem pratica o bullying digital. Me parece que é uma medida que vai nessa direção da gente tentar coibir os discursos de ódio, as novas formas de opressão, os diferentes tipos de discurso emergentes aí com o universo digital. Mas eu vou fazer algumas considerações genéricas, lembrando que estudei esse tema faz muito tempo, então é possível que alguns dados, algumas ideias precisem assim de alguma renovação. Mas eu cheguei nesse tema a partir de uma pesquisa na época assim, do mestrado, né, sobre o que um autor, um etólogo inglês chamado Blurton Jones, descreveu como rough and tumble play. Ele diz: olha só, tem uma coisa muito curiosa nas espécies, assim, nos primatas superiores, nos mamíferos, que é que elas brincam de brigar. Elas brincam de brigar e essa brincadeira, ela parece ter um papel, assim, no desenvolvimento, inclusive no desenvolvimento simbólico, né, no desenvolvimento da sexualidade, o desenvolvimento das relações sociais, muito grande. Porque, em dado momento, que é brincar de brigar? É introduzir uma ficção, é introduzir um como ser. É substituir o empurrão, o tapa, a raiva, por uma espécie assim de brincar de brigar, né? Alguns vão dizer, isso mais adiante vai definir, por exemplo, uma certa sociabilidade masculina para algumas culturas, né? A brincadeira turbulenta, ela tem um pico, né, vamos dizer assim, na adolescência, e depois ela tende a cair. Então, uma maneira de pensar o bullying, né, é dizer, ela é uma brincadeira que se torna patológica. Sabe que para a psicanálise a diferença entre o normal e o patológico é uma diferença de intensidade, né, de quantidade, não de qualidade. O termo bullying vem justamente bully, que é o valentão, que é o que tipicamente aprecia, né, quando na sua infância mais tenra, as brincadeiras turbulentas, as brincadeiras que no fundo estão tentando explorar assim, esse jogo do quem manda, quem obedece, esse jogo em torno da lei. Muitas
formas de bullying vão evoluir de uma maneira assim muito sincrônica com a relação entre instituição e comunidade. O bullying é um fenômeno mormente assim escolar, e as nossas escolas, elas são bífidas, né? Elas são representantes do Estado, elas têm a autoridade transferida para executar e transmitir certos saberes, elas são o espaço em que a gente se entende como um entre outros. A lei vale igual para todo mundo. Você tem lá o seu número, você usa o uniforme, todo mundo tem que passar na prova, a prova é igual para todo mundo. A gente tem uma espécie de modelo aí de individualização e racionalização ligado ao fato que você entra numa instituição e você sai da família. Bom, mas por outro lado, a escola, ela compreende também várias comunidades. Várias comunidades de gosto, várias comunidades de afinidade, várias comunidades, por exemplo, que passam pelos funcionários, os professores. Dentro dos alunos, a gente já tem os diferentes grupos, as diferentes afinidades. O bullying tende a aumentar quando a escola, vamos dizer assim, ou se entende de forma muito decidida e exclusiva como uma comunidade. Então aquele que trai um traço, aquele que traz algo que aquela comunidade repudia, vai ser imediatamente repudiado com a anuência da instituição. E do outro lado, a gente também vai ter um aumento de bullying, uma propensão para o bullying naquelas escolas que se entendem meramente como uma instituição, né? Então eu estou aqui, eu regulo o espaço público, eu estou falando em sala de aula como alguém que é representante, vamos dizer assim, das leis, mas e o recreio? O recreio é um espaço privado. O recreio é um espaço onde é vocês que se organizam, é ali que vai acontecer o quê? O espaço da brincadeira, o espaço do prazer, o espaço da auto-organização, o espaço da comunidade. Então tem escolas que dizem assim, olha, esse espaço é de vocês, é aquela liberdade dada na baciada. Eu não participo. Por quê? Porque eu sou professor, diretor, coordenador, a não ser que nesse espaço aconteça algo que infringe a lei. Então, bateu, extorquiu, usou drogas, enfim, algo que você diz assim, agora que a ordem institucional precisa entrar para regular isso. Mas aí você já teve uma violação, você já está pensando no âmbito da violação. Primeira ideia. Bullying aumenta onde você só tem comunidade, sei lá, comunidade religiosa, comunidade de etnia, né? Alemães, japoneses, italianos, aqui a gente é assim, quem não é, está fora. Né? Comunidades que às vezes podem estar infiltradas, né? Aqui é branco, aqui é só pessoas com essa qualidade social, com esse recorte de classe. Quer dizer, olha, são comunidades, algumas delas bem invisíveis, mas que continuam funcionando. Exagerou na comunidade, chance de que o desviante seja usado num certo processo que a gente vai ver daqui a pouco. Exagerou na institucionalidade, também há chance de que isso aumente. Há uma segunda regra, uma segunda especulação, que é a seguinte: escolas que tratam com violência seus funcionários, seus professores, escolas que tratam com muita virulência, né, aquilo tudo que passa, né, fora da institucionalidade, são escolas onde a gente tendencialmente vai encontrar mais bullying. Me lembro de um dado em São Paulo, muito interessante, muito instigante, que dizia assim, o bullying parece acontecer mais em escolas particulares, de classe média alta, do que em escolas populares. Porque tem mais agressividade, mais violência, a pessoa está mais acostumada. Não, talvez porque a violência e a relação entre agressividade e violência, esse é o ponto crucial, seja diferente nessas situações. Não vou dizer em todas, mas dado aproximativo, dado genérico. Ou terceira consideração, né? Então, como é que funciona propriamente o bullying do ponto de vista da articulação subjetiva? Né? Você tem aquele que é o provocador, em geral é aquele que ambiciona corrigir um certo déficit de poder, não é bem o popular, mas é aquele que gostaria de ser, é aquele que escolhe, pensando no Maquiavel, a via do poder pela
intimidação, pelo ódio, pela força. Então ele vai mostrar isso criando punições exemplares. Escolhendo, veja, é uma formação que vai aparecer muito na adolescência. O que acontece na adolescência? Em regra, a gente sente que se tornou um marginal. Um marginal em relação a si mesmo. Porque o corpo não vai, porque eu não me sinto pertencendo, porque esse não é meu lugar, porque eu não sei para onde eu vou, não lembro mais de onde eu vim. Eu sou, no sentido antropológico, um marginal, um desencontrado, né? Dos meus desejos, das minhas imagens, né? Olho, não pode ser que eu me transformei nessa pessoa, ou que eu estou me transformando nesse outro corpo que me coloca uma série de novidades. Então, vamos partir de que estão todos mais ou menos fragilizados. Como é que a gente, então, pode gerenciar a fragilidade? É o que o neoliberalismo vai fazer também, né? Ele vai dizer assim, olha, você fica comigo, você me deve uma subserviência, você me deve uma obediência, porque senão vai acontecer com você a mesma humilhação social que eu estou praticando em torno da vítima. Então aí a gente introduziu uma novidade, um termo, né? Que não é só o desrespeito, mas é a humilhação. A humilhação significa a perda da dignidade daquela pessoa, né? Então você começa a ver na prática do bullying rituais, né, de humilhação, que podem ser os mais variados e que em geral elas têm essa estrutura de expor ao riso, expor ao ridículo para um terceiro. O bullying não é a 2, o bullying é a 3. Né? É eu te ameaçando e mostrando para todo mundo que eu sou capaz de ameaçar. Eu te desqualificando e mostrando para todo mundo que olha só como eu tenho coragem de te desqualificar. No fundo, é um exercício que vai se potencializar muito no espaço digital. Né? Dando uma certa razão para o fato de que o natural não é tão ruim quanto o cyberbullying, porque esse você tem uma audiência, você tem um palco, você tem uma plateia virtualmente infinito. Porque esse as pessoas não esquecem, porque esse está ali anotado naquela memória, porque esse se multiplica para fora da comunidade, para fora daquela instituição. Muito grave. Aqui a gente tem, então, uma quarta consideração, né, que é essa, né, de criar-se para si o quê? Um poder paralelo. Um poder que está assim, tem a instituição, mas eu sou o quê? Eu sou aquele que empreita as regras da instituição, aquele que usa os brechas da instituição. Eu sou o síndico, né? Aquele que aplica diferencialmente uma lei, que o Zizek chama de a lei obscena. Toda lei tem um contraverso, né? Toda lei tem a sua má utilização, toda lei tem a sua obscenidade. Obsceno quer dizer fora da cena. A cena da lei foi prevista para isso, a gente pensou o espírito da lei com Montesquieu para aquilo, mas toda lei gera uma espécie de inverso da qual eu vou poder extrair um mais de gozar, onde eu vou poder extrair um mais de poder, onde eu vou poder passar, né, para uma violação. Né? Toda lei contém dentro de si a gramática da sua própria violação. É isso que o sujeito que pratica bullying, e eu digo no masculino, porque em geral o bullying aparece mais entre homens, e talvez isso tenha que ver com essa disposição, vamos dizer assim, da brincadeira turbulenta, que também aparece mais em homens. Mas aqui a gente tem um detalhe importante da psicologia aquele que pratica o bullying. Ele, muito frequentemente, não recebe nenhuma admoestação. Então tem um dado que diz aí que 54% daqueles que cometem bullying nunca foram advertidos. Olha que curioso. Mais da metade. Ou seja, nunca ninguém, um professor, um outro colega, um familiar, nunca ninguém chegou para eles, olha, isso aí é problemático, isso não é legal e etc. Você vai dizer, mas como assim? Muitos desses rituais de humilhação, eles são explícitos, todo mundo vê. Mas é aquele todo mundo vê,
mas a gente está formando ali uma comunidade de cúmplices. Todo mundo vê, mas a gente não denuncia. E isso cria um paradoxo para a vítima. Porque se ela denuncia, ela confirma que ela de fato não pertence a essa comunidade. E aí muitos sofrem anos de bullying sem contar nada para seus pais, para seus responsáveis, para os professores. Vivem essa humilhação e isso tem seríssimas consequências psíquicas, com vergonha, com culpa, com um sentimento de rebaixamento de si e numa impotência que vai crescendo e se transformando assim na imagem de como o mundo funciona. Por isso, o risco subjetivo que ele representa para, olha, eu não quero entrar mais nesse mundo, eu não quero participar de um mundo que tolera injustiça nesse nível nos seus processos básicos de socialização. Então veja que aí a gente vai juntar o bullying com outros elementos que fazem parte, vamos dizer assim, dos fatores transversais que atacam a saúde mental. Né? Então, racismo. Racismo, ela tem frequentemente nas suas formas ostensivas a estrutura do bullying. Assédio moral, versão do bullying. Assédio sexual, versão do bullying. Não tínhamos falado, né, de que vai havendo uma deriva para o poder. Né? Uma deriva da autoridade para o poder. E que vai mostrando que eu tenho autoridade porque eu exerço poder, e eu exerço poder na forma da força, da violência. É isso que a gente frequentemente vê na gênese do assédio moral, do assédio sexual, do racismo. Ocorre aqui uma diferença, porque no ambiente da empresa, né, só se caracteriza de fato para o compliance, né, assédio moral, quando você tem uma relação de hierarquia posta. Né? É do chefe para o funcionário. Né? O funcionário pode brigar com o chefe, pode ser intolerante, pode reprová-lo, mas não caracteriza, né, uma relação de assédio, porque você tem que ter a assimetria compondo a situação. Problema para o bullying. Na classe, né? Na mesma idade, na escola, a gente não tem essa simetria. Né? Elas estão supostamente diante da lei como iguais. Daí o fato de que o bullying ele tende a repetir certas assimetrias indevidas na ordem social que aquele sujeito está vivendo. Né? A forma poder, né, problemática que ele está vivendo, ou que ele está sofrendo. E aí a gente entra numa quinta consideração, que é como o bullying ele tem na sua gramática a repetição. Né? Então, 51% dos bullies não recebem atenção, parece que operam no vácuo, né? Mas também 41% das vítimas de bullying não denunciam. Poxa, mas aqui nós temos um problema. Né? Ou seja, nós temos um problema de casamento entre duas injustiças. Né? O assoreamento da confiança, da aposta, da convocação de que pode vir um terceiro mediar isso, vai sendo destruído pelo próprio bullying. Né? Ou seja, a confiança na natureza simbólica da autoridade para combater os excessos do poder. Então temos aí uma repetição, né? Uma repetição cruzada. Como só ia acontecer quando a gente vai examinar, né, tanto o perfil da vítima quanto o perfil daquele que comete bullying, e a gente vai encontrar que ele sofreu bullying também. Ele vem de uma situação que muitas vezes é uma situação em que ele se sente rebaixado, em que ele se sente humilhado, em que ele apanha em casa, em que ele sofre e vê injustiças, em que ele vê pai batendo na mãe, em que ele vê violência doméstica, e daí o que acontece? Né? Ela a reproduz, ela repete isso. Às vezes, até mesmo num esforço de simbolização para tentar descobrir o que e por que aquilo acontece. Bom, o resultado é que a gente tem isolamentos sociais, a gente tem solidão forçada, a gente tem a produção, vamos dizer assim, ainda mais exagerada dessa situação de marginalidade. Né? De que eu não posso contar com a lei, eu não posso contar com o outro, eu não posso contar com a minha palavra para dirimir conflitos, eu não posso contar com os meus amigos, porque eles me deixam, porque eles têm medo do bullying.
Bom, nessa situação a gente vai ter aí uma espécie de individualização, né, do sofrimento. Nessa situação a gente vai ter a superexposição de um traço, né? Então pode ser uma forma corporal, pode ser uma cor de pele, pode ser um jeito de falar, pode ser uma deficiência, pode ser uma limitação psíquica, né? Em geral, esses pontos, né, que apontam para verdadeiros sintomas. E isso é muito dramático, né, na deslealdade que constitui o bullying. Por quê? Porque um verdadeiro sintoma, ele é algo que eu não consigo enfrentar. Que eu tenho que. É algo que me comanda. Então o bullying, ele vai lá e explora isso. Explora essa relação que já está ali meio de divisão subjetiva. Né, de impasse e conflito que aquela pessoa mostra, ela deixa aparecer. O que torna então o bullying ainda pior? Ele mata a potência de intimidade da vítima. Né? A vítima começa a ter que viver uma vida de clausura, uma vida de esconderijo, uma vida de refúgio, uma vida em que se nada acontecer tá bom hoje. Uma vida em que se eu me confundir com a paisagem, né, especialmente para as mulheres, melhor, porque ninguém vai mexer comigo. Bom, isso demanda aí uma transformação imediata da cultura, né? E a gente é excessivamente tolerante com o bullying ainda, né? A gente é excessivamente tolerante com o bullying digital, né? Onde você tem anonimato, onde você tem repetição, onde você tem enxame, onde você tem uma série de coisas que tá bom, nós estamos aprendendo aí a conviver, mas que vão fazer muitas vítimas, né, nesse percurso. Né? Então, gente, a gente que cuida da palavra, a gente que trabalha com a mediação simbólica, a gente que está na psicanálise, a gente que está na psicologia, né? Vamos reconhecer as nossas práticas de bullying. Né? Vamos dar visibilidade para isso. Vamos assim apontar quando isso acontece, porque isso é fator de saúde mental. Né? Inaceitável que quem trabalha com isso pratique esse tipo de extorsão, né, subjetiva com os outros. Tá aí posto o bullying tentando ajudar quem está manejando isso, os pais, né, muitas vezes se sentem assim, mas por que você não me contou? Entenda que ela tem muitas dificuldades para cruzar essa barreira. Vai ser uma traição que confirma a acusação imaginária que a pessoa está vivendo. Portanto, desconfie, vá pela borda, vá pelos amigos, vá pelas narrativas laterais, vá por aquilo que, assim, não é fácil falar do bullying. É um desafio para profissionais, também para os professores e para os pais. Então, meu caro amigo Aquerão Tamovebo, tu que jamais bullyingizou ninguém, você que está aí com os seus olhos da penumbra, venha nos ajudar para combater esse verdadeiro sintoma social. É isso aí.